Na última sessão, nós debatemos aqui, conversamos bastante sobre um tema que quero trazer de volta, porque para mim ele é muito relevante e eu me senti desafiado a buscar mais informações, até para ver se eu não estou exagerando ou falando bobagens. Quero trazer de volta o assunto das famosas e tão sofridas lombadas ou lombofaixas. Nesses dias eu fiz questão de pesquisar, ir atrás de mais informações. A título de curiosidade, descobri que, por exemplo, as sinais de trânsito, o primeiro foi criado na Inglaterra em 1868. Era no formato de cruz, onde os dois braços na horizontal desciam para dar passagem ou erguiam para impedir a passagem. Era a sinaleira do momento. E tinha duas luzes, lâmpadas a gás. Foi inaugurado em 10/12 de 1868. Mas 23 dias depois explodiu. A tecnologia não permitia, explodiu e desistiram, porque era muito perigoso, pois um policial morreu no acidente. Mas os americanos, em 1912, fizeram a primeira sinaleira elétrica, como nós conhecemos hoje. E em 1920, 8 anos depois, foi de fato padronizado 3 cores, verde, amarelo e vermelho, como até hoje temos, isso em 1920, na cidade de Detroit, em Michigan, também nos Estados Unidos. Acredito que de lá para cá, não apenas aquela cidade, aquele estado, mas o povo americano, estadunidense, o norte-americano, eles culturalmente evoluíram e muito. Não é à toa que dominam hoje diversos setores, áreas da economia global. Portanto, eu posso, numa prévia aqui, numa ideia inicial, identificar que, com todo o grau de evolução cultural que eles tiveram e têm, eles não aboliram sinais de trânsito. Ao contrário, aperfeiçoaram. Mas não me dei por satisfeito. Continuei pesquisando. Pesquisei sobre sinais, sobre lombofaixa na Inglaterra, na França, na Alemanha, Japão, Noruega, Suécia, para ver como que esse povo trata esse assunto. Evidentemente, como não falo e nem sei escrever o inglês, minha pesquisa ficou limitada a textos de pessoas que foram lá ou fizeram matéria em português e fotos e imagens, né? Mas ficou claro que esses países, que acho que podemos concordar que têm um alto grau de civilidade, têm um alto grau de educação escolar, educação familiar, e chato para nós até mais que a gente, em muitos aspectos, eles não apenas têm esses sistemas de sinaleiras, como também a qualidade e a quantidade de sinais de trânsito, faixas, placas, é assustadora, é fantástica. Na Inglaterra tem uma rua, eles chegaram ao extremo, na Inglaterra, tem uma rua que é sem saída, e no final dela tem uma faixa de pedestre. E é uma faixa que só um cego não enxerga. É fantástico. Porque eu pesquisei e porque eu trouxe isso de novo. Concordo plenamente com o meu nobre colega Alírio Baca, vereador, e com todos que aqui afirmarem que trânsito é sinal de educação. Concordo, não me atrevo a discutir isso. Mas esses países que têm um altíssimo nível de cultura escolar, cultura familiar e cultura histórica, evoluídos, eles não abrem mão de sinalização, não abrem mão de regras de trânsito, não abrem mão de nada que prejudique a segurança do pedestre. E se vocês jogarem na internet e pedirem as imagens e vídeos, vocês verão a qualidade da sinalização.
É impressionante a qualidade desta prestação de serviço. Mas também não podia ficar dependendo de países, e resolvi fazer uma pesquisa aqui no Brasil e descobri algumas coisas interessantes. Cidades como Ribeirão Preto, Vinhedo, São Paulo, né? Franca, Anápolis. São cidades brasileiras, cidades de médio e grande porte, que desenvolvem projetos de sinalização e, no caso específico, de lombo-faixas de primeiro mundo. E no texto que pesquisei, trata exatamente da qualidade e da razão pelo qual se tem uma lombofaixa, que era o tema em discussão. E quero pedir aqui permissão para ler um pequeno trecho. Foi publicado em 19 de janeiro de 2017. A área transversal ao eixo de uma via devidamente sinalizada, destinada à passagem de pedestre, é um elemento necessário nas ruas das cidades, por ser a área na qual o pedestre tem prioridade sobre os veículos, visando a lhe oferecer o máximo de garantia no ato de travessia, de atravessar a pista de rolamento. É também chamada passagem de pedestre ou faixa de segurança de pedestre. E segue a matéria. Segue a matéria. Muito interessante, porque vi isto através de imagem de reportagem em países de altíssimo nível cultural e em cidades importantes do nosso país. Portanto, a que conclusão eu posso chegar, e não preciso ter medo de assim afirmar? De que o trânsito é uma questão de educação. Educação de consciência moral, de limite social, limite cívico, isso é indiscutível. Mas, por maior que seja o grau de escolaridade, de cultura de um povo, como eu citei aqui, o Estado nacional, o governo federal, no nosso caso, estadual, municipal, não pode usar o argumento de que é uma questão de educação como muleta para fugir da qualidade e da prestação do serviço de segurança no trânsito. Portanto, lombofaixa, ou a famosa lombada, não é luxo. E no nosso caso específico, conforme a nossa história recente, é importante. É importante. E tem cada foto de lombofaixa linda, pintada até em 3D. O que há de feio nisto? O que há de horrível nisto? Apenas um capricho. Quero aqui dizer que, pessoalmente, não tenho opinião desfavorável ao prefeito, de jeito nenhum, como homem, como cidadão, mas não concordo com esse posicionamento do prefeito da nossa cidade. Não concordo, porque os argumentos por ele apresentados são ínfimos, são insignificantes. Nem vou considerar. Até porque vou fazer uma afirmativa que parecerá ser grosseria, mas preciso fazer. Em frente à casa dele tem uma lombada. Se é tão ruim, por que não tirou até hoje? Por que não tirou? Portanto, não é algo pessoal, mas eu não concordo com esse posicionamento. Nós temos que encontrar formas criativas, não apenas para embelezar, mas também para dar segurança. É o papel do poder público. Se a pessoa é irresponsável, ela vai arcar com as consequências do seu ato na justiça. Mas não pode servir de muleta para que eu não faça, como administrador público ou como legislador público, as minhas obrigações. Porque o mundo faz assim, e faz bem feito. Não apenas o nosso país. Quero um segundo e rápido tema também, sobre a questão do pedido de alguns membros do sindicato, ligados à área da saúde, pedindo para que fosse feito algum projeto de lei para extinguir a lei atual, né? Ouvi a indicação, não assinei a indicação, porque o pessoal do sindicato não veio explicar o porquê
simplesmente jogaram no grupo de WhatsApp, sem dar maiores explicações, o porquê que querem tanto. Se a nossa casa aqui é aberta a todos, basta ligar e pedir para conversar, a gente vem e conversa. Nós, vereadores, não somos marionetes de grupos interessados de qualquer instituição. Nós estamos aqui para ouvir as explicações, os motivos e sermos convencidos de que é importante, é relevante, e assim o faremos. Eu nem gosto de WhatsApp de grupo, porque é só fofoca e baixaria. Eu respondo muito pouco. Aqueles que me perguntam no meu particular, eu com todo carinho pesquiso e respondo. Porque a pessoa teve a consideração de falar comigo. Não ficou jogando conversa no ar. Porque eu não tenho tempo de ficar fofoqueando pelo WhatsApp. Eu tenho minha vida, eu tenho muita coisa para fazer. Então eu quero aqui falar para o presidente do sindicato que as portas estão abertas. Só vir aqui, liga, a gente vem, conversa. Tenho certeza que demais vereadores vão se prontificar a vir, ouvir o sindicato, entender os motivos e vamos intervir diante do prefeito, que também é um homem, nesse caso, de bom senso, até porque partiu da coragem dele romper com a HPP. Então ele tem todo o mérito nisso e tenho certeza que ele é homem suficiente para assumir esse compromisso, se for devidamente convencido, assim como nós também. Quero que agradecer esse momento, essa oportunidade.